Boa noite, são bem-vindos. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus. E não escrevi na lousa, que eu falei, dependendo, conforme lá eu prego um assunto, conforme for o outro. Então, se Deus permitir, pegar Tito capítulo 1, vamos ver. E vamos agradecer Ele com uma oração, e que Ele nos abençoe, esperar o irmão Joristide e a irmã Valzinha chegar, e agradecer Ele pelo dia que nos deste, a vida. A irmã Marina não veio, está com visita lá, e a Elisa escreveu no WhatsApp, estou difícil olhar o WhatsApp, minha mãe agora de tarde. Quando a mulher lembra, olha, essa Elisa escreveu uma coisa. Não, eu cheguei lá, tinha escrevido às 5h30, mais ou menos. Boa noite, boa noite. Então estamos nós aqui. Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai, primeiramente queremos te agradecer por mais esta oportunidade que nos está concedendo agora. E aqui tem nos concedido, dando vida para nós, dando sustento, o pão de cada dia, fisicamente falando, e também o alimento espiritual na Tua palavra, Senhor. Somos gratos a Ti por essa salvação, por esta proteção que temos de Ti, vem nos guardando, nos guarda todos os dias, livrando nós dos maus, e pedimos a Ti a Tua proteção, o Teu Espírito nos guia nossas vidas, nossos corações, da alma, pensamento. E agora, neste momento aqui, reunido aqui como igreja para prestar, render culto a Ti e Te louvá-lo. Pedimos também em favor das nossas famílias, família de nossos filhos, dos nossos irmãos consanguíneos, dos nossos irmãos em Cristo, espalhados toda a face da terra, e as igrejas que reúnem também neste momento. E aqueles que estão enfermos entre nós, pedimos em favor de todos. Por Jesus Cristo, que pedimos em nome dele, agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvá-lo ao Senhor. Para o hino.
Estou aqui mostrando, né? Mas ele está lembrando. Nesse mundo vai todo mundo, não querer te oferecer. Se comigo, bem amigo, pode tudo eterno ser. Nessa vida, minha vida, como vai me chegar? Guarda-me pra ficar. Eu creio, livra-me da perdição. E que o mundo eternamente da celeste habitação, que minha vida se calma, lua de imenso amor, encontrando teu amor, e vai ser meu redentor. Meu Jesus, como meu mestre, veio Senhor, leva a vida perseguida da alma do pecador, humilhado e conservador, ao Jesus da Senhor. Vai aqui, consolação, né? Estou seguro. Está aqui de pé. Vamos? Mas essa está tudo. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em competir, descansando no poder de Deus.
Amém. Tito, não ia pregar Tito, não estudei Tito hoje. Ia pregar outro assunto, né? Estudei mais outras coisas. Tito, capítulo 1, página 1302. Pronto. Vamos ler. Ele tem 16 versículos. Vamos ler todos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos. Observam aí. Mas, versículo 3, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidades, amigo do bem,
moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreendo-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dado ouvidos às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras perante os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então, aqui nós vemos a carta que Paulo escreveu a Tito. O versículo 1 que Paulo diz, note bem, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Servo de Deus, servia a Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então nós vemos aqui a designação de servo, foi dada aqui primeiro antes da designação de apóstolo. Primeiro, servo. Primeiro você tem que ser servo, né? Tem que ser um crente ou um cristão, para depois ser designado por outra coisa, por um pregador do evangelho, e você viu de pastor aí, bispo, é tudo a mesma coisa, presbítero, para que faz as qualificações, aqui também fala um pouco. E também para depois participar do serviço da igreja, junto com a igreja, orar, louvá-lo ao Senhor, assim, um hino especial, e participar da ceia. Então, mas primeiro tem que ser servo. Aqui no caso, depois foi designado ser apóstolo. O Espírito Santo quer dizer que, deste modo, se alguém não pode ser um verdadeiro servo, um verdadeiro cristão, servo de Cristo, também não pode ser um verdadeiro cristão. Se ele não é servo de Cristo, não pode ser um verdadeiro cristão, é um falso. Primeiro servo de Cristo, nascido de novo. Aqueles que têm a vocação ou o chamado ao pastorado, vamos dizer assim, que sirva bem como líderes da igreja, que tenha virtude de trazer a mensagem de Deus. Ele não deve ter preguiça de estudar, ele não deve ter desânimo para a carreira espiritual. Não vai dizer que ele vai ser um perfeito, que Deus exige perfeição, mas para ser um líder, ele tem que dar bom exemplo.
Então, e trazer a mensagem, ou seja, com amor. Ou seja, que prega a mensagem da graça, como Paulo pregou. Então nós seguimos as pisadas dos ensinamentos dos apóstolos. Refere-se à crucificação de Cristo Jesus. Pregar a crucificação de Cristo Jesus. Pregar a Cristo como fundamento de todas as outras doutrinas. Cristo é o fundamento das doutrinas bíblicas que estão edificadas. Referiu-se à igreja, a qual tomou o lugar dos judeus. Alguém leia Romanos 9, capítulo 9, versículo 11. Então, no qual que um eleito de Deus, durante a época em que os judeus foram cortados e foram separados de Deus, então a igreja tomou o lugar, veio para os gentios. Quem achou primeiro pode ler, ou tanto faz o segundo. 9, Romanos capítulo 9, versículo 11 e o versículo 12 também. Pode ler, meu Paulo, Daniel Tibox, que ler. E ainda não eram os gêneros. Lembra, Daniel, tá? Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a sua eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. 12. Se disse: o mais velho servirá ao mais novo. Amém, obrigado. Então o versículo daqui dessa versão vai lá. Porque não tendo eles ainda nascido, está falando dos gêmeos, né? Tá, podemos ouvir. Não tendo feito bem ou mal, abre um parêntese, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Quem é que chama? É Deus. Nós estamos firmes, irmão, para ficar firmes, não é por causa das nossas obras. É porque Deus nos chamou. Nos chama. Foi-lhe dito a ela. A ela quem? Rebeca. Foi dito a ela: o maior servirá o menor. Quer dizer, vamos ler a versão dele. O maior, o mais velho, servirá o mais novo. Então foi dito a ela, que essa aí, a Rebeca, quer dizer Rebeca. Gênesis 25, 23. Se quiser ler lá também, é versículo curto também, né? Miqueias 1, 2, 3 também fala. Então, numa tipologia espiritual, a natureza pecaminosa, que é a mais velha, a natureza pecaminosa é a mais velha que a natureza nova. Então, porque ela foi nascida primeiro, do cristão, que nasce como tal, ela. E esta servirá a natureza divina, não? Porque se não tivesse morrer a natureza velha, a natureza divina, porque aí morreu tudo, morreu o corpo. Então, a natureza velha, né, que é esta servirá a natureza velha, mais velha, servirá a natureza divina, que é a natureza vinda de Cristo. Pense bem, ela servirá. Ela tem que ser submissa. Ela tem que ser submissa à natureza divina. Ela é mais nova. Você pensa bem, um mais novo assim, o mais velho deve sujeitar ao mais novo? Sim, ela deve sujeitar. Fazer que a nossa natureza
divina, que veio de Cristo, dominar a natureza velha. E não é fácil. Aí depende de nós também. Dependemos do nosso comportamento, do nosso pensamento, do nosso entendimento para isso. Então, deste modo, o cristão, em gratidão, ele segue servindo o Senhor Jesus. Isso que nós estamos fazendo vindo aqui, nós estamos servindo o nosso Senhor Jesus. Não vamos dizer que ele precisa de nós, mas a obra dele precisa de nós. Não diz aquele versículo, a seara é grande. O que é a seara? A colheita é grande de almas, mas os ceifeiros são poucos. Então, a natureza velha vai servir a natureza divina. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Saul. Não foi feito caprichosamente isso, não é por capricho. Nós que fazemos as coisas por capricho, a propósito. Deus não amou propositamente a Jacó, tampouco ele desprezou indiscriminadamente a Esaú. Os dois, o amor e o desprezo estavam apoiados nas atitudes dos dois homens para com Deus. Irmão, a atitude nossa, a atitude de dois irmãos, que faz que Deus vai usar mais. Ele vai agradar mais a Deus. Deus vai amar todos igual. Mas aquele filho que é mais obediente, dá de entender uma bala ideia, assim como o pai, parece que ama mais. Que Deus enviou o filho dele para todos. Deus ama todos. Mas tem os filhos dele, são especiais. E tem uns que servem mais. Então, a ideia também é que a fé apropriada em Cristo tem que ser uma fé própria, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Não é uma fé... Muitos têm fé fraca, a fé fraca, mas é verdadeira. Melhor ser uma fé fraca, pequena, de dizer que é um gigante na fé, mas uma fé falsa. Ela não tem raiz, ela está arraizada em outro lugar, outro terreno. Jesus produzirá o amor, piedade e tudo mais, com a ajuda do Espírito Santo. Agora o 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, na eternidade passada. Esse dia eu conversando com um, ele não entendeu, ele que mexeu comigo, falou uma coisa, não é da igreja, que é de outra igreja, vou falar o nome, né? E não entendeu as coisas que na eternidade passada, o que Deus, aquele versículo, Romanos 8, 28, por aí. Então, que antes, aquilo, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Depois leia alguém, quem puder, João 15, versículo 10. E depois, se quiser ler Colossenses, capítulo 1, 5 e 6 e 7. Em esperança da vida eterna. Lhe deu já a vida eterna, Deus lhe deu a vida eterna para cada pessoa, cada um é individual. Não é que Deus salva o bloco tudo, a família toda de uma vez. Pode acontecer isso, mas é um individual, salva um, o outro, que cada um é responsável para a vida, para aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, porque a salvação, a vida eterna de cada pessoa está em Cristo, com a condição de ser uma nova criatura e permanecer nele. Olha o 10. Já abriu, Daniel? João 15, 10. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor,
do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Amém. O Antônio está de óculos, pode ler também se quiser, viu, irmão? Vamos ver o João aqui. Se guardares os meus mandamentos, faz tempo que eu preparei esse esboço aqui, ó. Se guardares os meus mandamentos, olha, não é o mandamento da lei de Moisés, é os ensinamentos, né? Permanecereis no meu amor. É nós, irmãos, mas dependemos dele. Se nós obedecermos ele, guardar os ensinamentos de Deus, aí vai permanecer no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Jesus falando isso. E permaneça no seu amor. É para permanecer no amor de Cristo. Jesus falou isso. Então, quem vai ler o Colossenses capítulo 1, 5 e 6? Se eu errar no algum versículo, você me fala aí, né? Deixa eu ler. Achou, Antônio? Então, lê. Colossenses capítulo 1, versículo 5.6. Por causa da esperança que está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está todo comum e já vai frutificando com entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus e verdade. 7 e 8. Se o irmão Daniel está aberto aí, pode ler. Ou se tiver, já fechou, né? Pode ler, irmão Daniel. Obrigado, irmão Antônio. Versículos 7 e 8. Como aprendestes com Epáfras, Nosso, aqui fala nosso. nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor, ele também nos contou do amor que tendes por nós. Amém. Obrigado, você. Então, aqui no versículo 5, falamos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, irmão. Por causa da esperança, nós temos esperança, por causa disso, a esperança que o nosso nome está lá, mas nós estamos aqui ainda, nós estamos andando, que está nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, todos que ouviram a palavra da verdade do Evangelho, têm essa esperança, que um dia, a esperança da vida eterna, nós temos certeza absoluta, com todas as fraquezas que nós somos, né? Mas nós temos esperança que nós vamos, ao partir, deixar esse corpo, que nós vamos para lá. Amém? Então, depois ele fala aqui assim, ó. Antes, de modo que tendo guardado os mandamentos de meu Pai, permanecerá no meu amor. Agora, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade e do Evangelho, e já chegou a vós, já chegou em nós, está dizendo, como também está em todo mundo. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, já está em todo mundo. E já vai frutificando, ela vai dando fruto, ela vai produzindo efeito. Como também entre vós, desde o dia que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade, e como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, para que vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor do Espírito. Então, João 5:11 e 12 também diz, literalmente, no original grego, Deus que não mente, o grego viu antes da época da idade de existir. Agora, versículo 3.
Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Quer dizer que o propósito secreto de Deus na salvação, se nós temos propósito de fazer alguma coisa, nós vivemos diante do propósito. Nós podemos fazer ter um propósito, nunca volta. Então, aqui ele fala o propósito secreto de Deus na salvação foram revelados na pregação do apóstolo Paulo. Ele que revelou o propósito de Deus na salvação, foi revelada na pregação do apóstolo Paulo, que foi dado a ele no sentido do novo convênio, do Novo Testamento, da nova aliança, que realmente o significado de Cristo crucificado. Colossenses 1, 11 e 12, nós não vamos ler, aqui no 4 agora. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. A fé comum, a fé para todo mundo. Como lá em Judas fala, lembra do pastor Rich, quando fala salvação comum é para todos. Comum é uma coisa comum. Então, com a fé comum, não é complicada a fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então tem que ter vindo de Deus e Jesus Cristo. Muitos falam, eu creio em Deus, mas não põe Jesus Cristo, não aceita Jesus o Filho. Que o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, crede em Deus e crede também em mim. É os dois. É os dois. Deus Pai e Deus Filho. Fé no grande sacrifício de Cristo, não no sacrifício nosso. Paulo diz tudo isto porque foi possível pelo que Cristo fez na cruz, senão ele não falava isso, e nem fazia. E nós falamos isso porque pelo sacrifício de Cristo que fez na cruz, por nós. Qualificações dos presbíteros. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Que ele está faltando, pois restam algumas coisas. E de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como eu já te mandei. Então, Paulo estava em Creta com Tito, por um período de tempo. Principalmente ao governo da igreja. Paulo preocupava com as igrejas. Ele queria deixar um na frente para governar a igreja. Essa igreja aqui já passou por quanto? Primeiro, o irmão Félix, saudoso irmão Félix. Um pouco, pastor Carmo Rosa. Depois, e parece com o Adelmo também. Teve o Zé. Tem mais dois. Gonçalves, Paulo. Irmão Paulo, antes de mim. Irmão Félix, até irmão Paulo. E eu. Bom, depois não só Deus é quem sabe, né? Então, de cidade em cidade, irmãos. Adão 2 vezes, Paulo 2 vezes. 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis. Acho que é o capítulo 2, irmão. Tem gente que não gosta que estraga a igreja pregar. Eu já vi falar isso. Que lá fala, o pastor não dá do vinho. As mulheres não dá muito vinho. Se falar pregar na igreja, vão tudo beber vinho. Os mesmos. Não é, pode ser muito. Mas a Bíblia diz, Paulo não falou para Timóteo que era para tomar um pouco de vinho por causa da enfermidade que ele tinha? Estômago? Não era? É remédio também.
mas precisa ser controlado. Só que o vinho antigamente era outro, né? Não sei. É o fruto da vide. Então, aqui vai lá. Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, perversão de costume. Tem um costume bom, daqui a pouco ele perverte e vira com um costume mau, ridículo. Que nem são desobedientes, falando dos filhos. Não ser polígamos. Refere-se a filhos que são cristãos e o demonstraram por sua boa conduta da família. Você não governa bem a casa, vai governar como a igreja de Deus. Certo? Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiros da casa de Deus, não soberbo. O pastor Davi falava toda vez que essa palavra, lembro dele. Soberbo. Nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe e ganância. Nunca mais eu fui vinho na boca. Respeito. E gostem, gostava de vinho. Macarronada. Quando celebrava assim, primeiro, que tempo que eu visitava, né? Quando passava, assim, era vinho, né? Eu sentia aquele cheiro e falava assim para minha mulher: mãe, eu mando assim, mandar no bar do Vande comprar um vinho para comer com macarronada. Pastor, bispo, ancião e presbítero são termos inteiramente intercambiáveis e se refere ao pastor de uma igreja local. Porque a igreja local ela é independente das outras. Se a igreja não for independente, ela tem uma sede, a matriz, vamos dizer assim, ela tem que estar prestando conta a outra, né? Todas as coisas vai. Refere-se a um homem que procura estar totalmente consagrado ao Senhor. Não tem um espírito briguento, não avarento, domínio próprio. Eu lembro do trabalho do serviço, alguns chamavam de pastor. Irmãos, porque olha para vocês verem. Quando eu trabalhei na Jacques Teplan, o prédio era 17 andares. Ele ainda subia tudo o elevador, porque ela já está na fase de acabamento dela. E tinha um rapaz, ele que comandava o elevador. E ele gostava muito do evangelho. Você pregava para ele, falava, e eu mandava estudo para ele. Então, ele ficou interessado, ele gostava. E por que eu falando que a gente chamava de pastor? Quem diria que ia acontecer isso? 8. Mas, dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Isso que não é perfeição, porque se for para ser perfeito é só Cristo, né? Uma outra versão diz assim: antes hospitaleiros, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Sóbrio, quer dizer, sensato, com a ênfase relevante nesta carta, que é a ênfase sóbrio, sensato, tenha juízo. 9. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para administrar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Aqui ele sugere que a noção de resistir à oposição, nunca concordar, você resiste à oposição, que não compreende, que eles não compreendem a palavra de acordo com as Escrituras, e que não venha nós comprometer a palavra de Deus, a verdade de Deus ela tem que ser dita. Ensino correto, os contradizentes são aqueles que negam e contradizem a verdade do Cristo crucificado.
Falso mestre agora, 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Se hoje nós formos falar, irmão, quem que nós vamos falar principalmente os da circuncisão? O que os irmãos acham que é? Vê se eu estou pensando certo aí. Refere-se àquele que transforma a sua doutrina falsa, errada, errônea, para que pareça correta. É os contra. Né? Os judaizantes, por exemplo, que não faziam do Cristo crucificado e tratavam de mesclar. Tem muito isso hoje. A lei com a graça. Tem que ver. A graça, mas precisa da lei. Então ele está mesclando, unindo. 11. Aos quais convém tapar a boca. Olha duro. Como que eles eram. Não Paulo mencionou bem as coisas ontem, né? Como que os apóstolos, quanto que sofriam, que coragem que tinham. Aos quais convém tapar a boca. Você vai querer tapar a boca, vai custar caro. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Quer dizer, reduzir ao silêncio, ou pelo menos fazer o ineficaz, o que verdadeiramente a mensagem da cruz é o poder de fazer. Refere-se ao efeito do ensino falso. O dinheiro e o salário, como a maioria dos falsos ensinadores quer. Sai de salário, sai de um bom dinheiro. Um deles, o próprio profeta, disse aos cretenses: são sempre mentirosos, bestas ruins. Eu não vi na outra versão como custa bestas ruins, ventres preguiçosos. A do Monaniel é outra versão, a do Mão Paulo também. Animais ferozes. Oi? Animais ferozes. Melhor tradução. Os animais ferozes. Vão sempre mentirosos, como animais ferozes. E a sua, meu Paulo? Feras terríveis. Também. E o ventre preguiçoso aí? Então ele está expressando uma acusação assombrosa aqui, mas permitida pelo Espírito Santo. Ventre preguiçoso lá dentro do... Você não faz a obra. Hã? Glutões preguiçosos. Certo. Este testemunho é verdadeiro, 13. Portanto, repreendo-os severamente para que sejam são na fé. Então declara que não só a opinião de Paulo, mas também realmente é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Refere-se à proclamação da verdade, um modo de proclamar a verdade. Claramente indica o engano também e o que deixa bem claro a doutrina de Cristo. Só há uma fé viva e a vida com Jesus, uma fé viva em Jesus Cristo e Ele crucificado, como está em 1 Coríntios 2:1, 2:1, vamos ler, a hora está esgotando. Não dá ouvidos às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados, os infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Ao 16, último versículo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as boas obras, sendo abominável, desobediente e reprovados para toda boa obra. Então confessa, eles falam que conhecem a Deus, que são cristãos, somos irmãos de tudo, mas você vai ver o testemunho e as obras negam. Então eles tratavam de ganhar a salvação por suas obras. E ao mesmo tempo negava a obra terminada de Cristo na cruz. A maneira pela qual o Espírito Santo classifica todos que tentam servir a Deus fora de Cristo. Então são reprovados.
Amém? Vamos louvar a Deus e preparar para amanhã. Vem amanhã, ou de manhã, domingo à noite, se Deus permitir. Que nos dê vida, agradecemos. Esqueci, fui com o carro lá para o Carlos Marina, amanhã chegamos, porque passar sobre o Daniel, queria vir, mas não sei, ele vai trabalhar. Agora o carro está lá na garagem. Né? Quiser, eu levo o seu aí, não. Hã? Então tá bom. Vamos louvar o Senhor. Para o hino. O caminho da cruz.
Irmão Paulo termina com uma oração. Deus nos abençoe, agradecemos a Deus. Senhor, Deus Pai, Deus, nós agradecemos aqui por igreja, Deus, por isso que nós pedimos, por igreja, agradecemos por tudo, ensinando, por tudo, agradecemos pelo estudo da palavra, pelos filhos, pela nossa organização, pela sabedoria, pela família, pelo sustento, Amém. pedimos, né, por esses pedidos, pela família, né, essa viagem lá, no seu dia de lá, na viagem de volta, essa nós, pelo estudo da grana, pelo filho da grana, do cérebro, do sangue, se ele tem desejo, para mim não é questão de desejo de visitar, que o Senhor fortaleça, faça essa obra de Deus, e pedimos pelo filho da grana, agradecemos pela salvação de Jesus, e Deus vai pedir pela salvação de Jesus. Amém.